Vamos lá, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher sem nome, mas com muita sabedoria. Uma mulher sem nome, mas com muita sabedoria. Tanto que Cristo, ao contemplar a sua atitude, disse: ó mulher, quão grande é a tua fé. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Certo? A mulher sem nome, mas com muita sabedoria. Tanto que Cristo disse: ó mulher, grande é a tua fé. Então vamos fazer a leitura desse texto e depois nós temos algumas lições importantes para tirarmos desta história, deste fato, desse relato bíblico dessa mulher tão importante para as nossas vidas. Os evangelhos são assim a graça de Deus manifesta aos nossos olhos, né? Os evangelhos estão repletos de histórias tão maravilhosas como a dessa mulher. Tanto que ela vai ser elogiada pelo Cristo, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Então vamos ler esse texto. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que lhe expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ele para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. O interessante, né, é que nós fizéssemos a leitura também do texto correlato de Mateus, né? O texto correlato de Mateus. E eu queria convidar os meus irmãos, não é perder tempo, é investir tempo. Porque Mateus completa esse relato, certo? Então eu convido os meus irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 15, a partir do verso 21. A mesma história, só que agora sendo contada por Mateus. E Mateus traz detalhes importantes que vão nos ajudar a compreender melhor o texto de Marcos, certo? Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Vamos ler? Diz assim, preste atenção. A mesma história, viu? Só que agora sendo narrada por Mateus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, o que, irmãos? Mas ele não respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e fez o que, irmãos? E o adorou. Dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom
pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou o quê? Sã. Muito bem. Então nós vamos ficar com esses dois relatos. Na minha fala eu vou me referir às características dos dois textos, tá bom? É uma exposição de Marcos, mas os irmãos perceberam a importância dessa correlação. Porque no texto de Mateus traz alguns detalhes a mais importantes para compreendermos aquele fato ali de uma maneira assim mais completa. De uma maneira mais completa. O texto diz o nome daquela mulher? Não. Diz apenas que ela era o quê? Cananeia, e no outro texto que ela era o quê? Sírio-fenícia, né? Ela era uma estrangeira. Ela era uma estrangeira. Mas nós estamos diante de uma mulher anônima. Anônima. O texto bíblico não diz nem o nome dela. Não diz nem o nome dela. Na história da igreja, irmãos, a história da igreja está recheada de anônimos que foram abençoados por Cristo. Há um falso conceito em nossos dias de que as pessoas mais abençoadas no reino são aquelas que se tornam mais famosas ou mais reconhecidas. Até as músicas incitam esse desejo no coração dos crentes. Há músicas que dizem: não, você vai estar no palco, você vai estar na frente, Deus vai lhe colocar por cabeça, aqueles que não acreditaram em você vão ver você brilhar. Algumas músicas aí que são músicas, não são músicas cristãs, mas infelizmente são cantadas por evangélicos, não são músicas cristãs. Aí você diz: pastor, por que não são músicas cristãs? Porque são músicas que não possuem letra que estejam de acordo com as Sagradas Escrituras. Não há nenhum texto bíblico dizendo que o desejo de Deus para os seus filhos é torná-los famosos. Não há nenhum texto bíblico prometendo isso a nenhum cristão. Se você está seguindo a Cristo para ficar famoso, você está completamente equivocado. Servir a Cristo não é isto. Servir a Cristo é segui-lo sem nenhum desejo de se tornar famoso. Inclusive nós, pastores. Pastor não deve ter como premissa de ministério se tornar famoso, se tornar reconhecido. Não. Pastor é mais um que está a serviço da comunidade. O pastor não deve estar dizendo diante da igreja aquilo que faz, se ajuda alguém, se não ajuda. Não. A Bíblia vai nos dizer que aquilo que nós fazemos de bem pelos outros deve ficar entre você e a pessoa que você abençoou, e pronto. Então essa ideia de fama, de destaque, de se sobressair sobre os demais, não é uma ideia que esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. E nós estamos aqui diante de uma mulher anônima. O texto bíblico, nós não sabemos nem o nome dela. E o interessante é que o próprio texto vai dizer que ela não parece nem um pouco preocupada com isso. Nós vamos perceber que a preocupação dela não é ser reconhecida. Muito pelo contrário. Nos dois textos que nós lemos nesta noite, esta mulher vai ser um exemplo de muita coisa, menos de exibicionismo, menos de querer ser tratada melhor que os outros, menos de querer ser famosa. O próprio texto vai dizer que essa mulher superou obstáculos, perseverou onde nós não conseguiríamos perseverar. Por isso que eu coloco como mensagem do sermão esse tema, uma mulher sem nome. Na história da igreja nós temos milhares e milhares de cristãos que foram excepcionais cristãos, que Deus os abençoou e muito, que Deus derramou sobre eles uma medida sem igual de graça e misericórdia, mas que os seus nomes nunca ficaram famosos. Nós sabemos aqui da existência dessa mulher. Por que nós sabemos? Por quê?
Porque está escrito nos evangelhos, somente por isso. Somente por isso. Se essa mulher, se essa história não estivesse sendo relatada aqui para nós nem saberíamos da existência dessa mulher. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, se nós a conhecêssemos ou não, isso não ia mudar nada na história dela. Ela teria sido abençoada do mesmo jeito. Vou mostrar para os irmãos que os motivos que levaram ela a ser uma mulher abençoada, não foi o reconhecimento das pessoas, foi o reconhecimento do Cristo. Este deve ser o principal desejo do coração de um cristão. Não é ser reconhecido pelas pessoas, não é se tornar famoso, não é ser tratado em destaque, não é exigir privilégios da parte de Deus. Essa mulher vai mostrar que não. Vai mostrar que o grande desejo do coração de um cristão é ser reconhecido pelo Cristo. Pelo Cristo. Tudo que fazemos na igreja, tudo que fazemos na igreja, no nosso dia a dia, nunca permita que no seu coração surja aquele desejo, não, estou fazendo isso aqui porque eu quero receber aplausos. Não faça nada disso, muito pelo contrário. Faça sem esperar nada em troca das pessoas, porque de Deus nós já recebemos muito. No texto que nós lemos nessa noite, lá em Romanos, diz que Deus entregou o seu Filho por nós. E o mínimo que nós podemos fazer em gratidão a isso é servi-lo da melhor maneira possível. Certo? Mas essa mulher anônima, esta mulher estrangeira, esta mulher que não fazia parte da religião dos discípulos do Cristo, ela está passando por um grande problema. Grande problema. O texto diz qual era o problema. Qual é o problema dela, queridos? Ela tinha uma filha o quê? Endemoniada. Não é estranha a atitude dos discípulos no texto de Mateus? Irmãos, se entrasse uma mulher agora na porta aqui da nossa igreja, clamando, dizendo assim: irmãos, em nome de Jesus, me ajudem, pois eu tenho uma filha que está endemoniada. Entrasse agora, aí eu fizesse o seguinte: deixe de falar, de fazer barulho, vá embora, nós não estamos nem aí, a senhora está atrapalhando o nosso culto. O que é que vocês achariam dessa atitude? Concordam comigo? Seria uma atitude cristã? Não. Essa mulher teria todas as razões para o quê? Para ir embora e nunca mais o quê? Voltar aqui. Nós vamos ver agora no texto uma mulher que passa por uma situação pior do que essa. E ao contrário do que a maioria faria, ela persiste. Ela é um exemplo também, meus irmãos, que bate de frente com esse evangelho que tem sido pregado aí em nossos dias. Esse evangelho onde os pregadores ficam se humilhando para as pessoas virem para a igreja. Venha para a igreja porque vai ser bom. Venha para a igreja porque vai ser tudo resolvido. Venha para a igreja porque todos os seus sonhos vão ser realizados. Venha para a igreja porque todos os desejos do teu coração Deus vai realizar. Venha para a igreja porque eu prometo a você que vai ser só vitória. Quem é que não quer um negócio desse? Sente, seja bem-vindo. Olha, eita, busca uma água, Tem igrejas que têm aquela preocupação e eu não vejo nenhum problema. Se tem condição, tem mais que arrumar mesmo, Colocam cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, telões de alta projeção. Se tem dinheiro, tem que oferecer o melhor mesmo. Só que isso não garante que as pessoas que estão indo para esses locais estejam sendo alcançadas pela ação regeneradora do Espírito Santo. Claro que Deus pode fazer, Deus faz isso, mas Deus também pode salvar alguém numa igreja simples como a nossa, de cadeira simples como a nossa. Pode ou não pode, irmão? Pode. E Ele tem feito isso. Mas hoje em dia há uma ideia nas igrejas de tornar o ambiente o mais agradável possível, de tornar o ambiente o mais receptivo possível, para fazer o que com as pessoas? Atrair. E muitas vezes nós somos tomados por esse tipo de sentimento. Por que as pessoas, na primeira dificuldade, muitos, graças a Deus, nem todos,
Mas muitos, no primeiro problema que tem na igreja, somem. Por quê? Porque ele tem uma ideia errada de igreja. Disseram a ele que a partir do momento que ele passasse a frequentar uma igreja evangélica, ele não teria mais nenhum tipo de problema, não ficaria doente, Jesus resolveria todos os problemas financeiros, Jesus ia restaurar a família dele. Só que isso não é real. É que eu digo, isso é o evangelho de faz de conta. Aquelas historinhas, faz de conta. Isso é o evangelho de faz de conta. Jesus nunca fez esse tipo de promessa a ninguém. Muito pelo contrário, aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o que, igreja? Cruz. Jesus em vários momentos disse, olha, vocês serão perseguidos. Aqueles que perderem as suas vidas por amor de mim, achá-la-ão. Então o texto, os evangelhos estão repletos de Cristo dizendo que segui-lo não é promessa de ausência de problemas. Obviamente, se alguém chegar aqui na nossa igreja, nós vamos procurar receber da melhor maneira possível. Seremos pelo menos educados. Boa noite, seja bem-vindo, em que podemos ajudar. Mas a coisa é tão séria nos nossos dias, que mesmo agindo assim, muitas pessoas dizem, pastor, eu vou pensar. Eu vou pensar se eu dou uma chance para Jesus. Eu vou pensar se vale a pena ir para a igreja. Os evangélicos têm criado uma geração de mimados. Oferecem Cristo como se Cristo fosse banana de final de feira. Tem pastor que, aqui a gente não usa isso, né? Mas tem pastores que apelam no final do sermão, né? Fazem aquela pregação, pregam 15 minutos, depois passam 30 minutos. Quem quer? Quem quer? Levanta a mão, quem quer, levanta a mão, quem quer, levanta a mão. Aí bota o irmão lá para cantar. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar. E o irmão do lado, vai rapaz, vai rapaz. E ele fica, olha, é a última oportunidade, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. E isso, irmão, sem nenhuma base bíblica. Não há nenhum texto bíblico falando desse tipo de comportamento do próprio Cristo e dos apóstolos. Jesus não é um qualquer para estar sendo oferecido para ninguém e a pessoa dizendo assim, eu quero ou não. Jesus não é algo qualquer para eu estar aqui, quem quer, quem quer, quem quer. Colocando o pecador numa posição de como se ele fosse mais importante que o próprio Cristo. Porque os irmãos não acham que é muita ousadia alguém dizer que não quer Jesus, não é muita ousadia? Mas os pregadores é que fazem as pessoas cometerem esse tipo de pecado. Outra coisa que eu quero dizer... Se aceitar Jesus, se fosse simplesmente levantar uma mão, seria fácil, não era? Uma vez eu fui constrangido. Esses evangelismos, né, que nós de vez em quando fazemos no meio da rua, foi evangelizar um rapaz que estava alcoolizado. Aí eu disse, olha, essa palavra de Deus aqui para você, vamos para a igreja, Jesus pode fazer? Ele disse, não irmão, eu já sou crente. Eu disse, como é que o senhor é crente? Não, teve um dia, eu fui na igreja de crente, levantei a mão e aceitei Jesus. Mas não foi o que disseram para ele? Não disseram isso para ele? Não prometeram isso para ele? O pastor do dia não disse, quem quer aceitar Jesus? Ele aceitou. E o pastor disse a ele que naquela noite bastava o quê? Levantar a mão. Ele não levantou? Segundo essa teoria, ele é o quê? Crente. Mas irmãos? Não é, irmãos. Aceitar a Jesus é algo muito mais complexo. Aceitar a Jesus começa com o abandono de uma vida de pecados. Aceitar a Jesus, a pessoa precisa entender quem é o Cristo, o que Ele fez. E então decidir se vai ter uma vida de acordo com aquilo que Cristo exige. E vai rogar ao Senhor para que Jesus a aceite, não que Ele aceite a Jesus. Nós é que somos aceitos por Ele, ou não, irmãos. Viu? Nós não aceitamos Cristo, não. Nós fomos aceitos por Ele. E louvado seja o Senhor por isso. Amém. Porque quando Jesus nos chama, quando Jesus nos aceita, aí nós podemos ter certeza de que algo muito importante está acontecendo. Mas há uma decisão minha. Quantas vezes você já decidiu fazer alguma coisa na tua vida e depois desistir? Quantas? Muitas.
Irmãos, não estão entendendo? Então fica muito fácil aceitar Jesus como tem sido feito aí nos nossos dias. Os pregadores oferecendo Jesus como banana de final de feira. Uma vez eu já disse isso aqui aos irmãos, ouvindo uma rádio evangélica, sintonizei lá, estava em uma dessas minhas viagens, dormindo, me preparando para dormir, para no outro dia voltar para casa, sintonizei lá numa rádio evangélica. E o pregador dizia, olha, ande com Jesus, andar com Jesus é bom, faça um test drive com Jesus. Ande com ele alguns dias, e se você não gostar, deixe. Já pensou? Já pensou? E esta mulher aqui, ela vai mostrar o oposto disso. O texto diz que ela veio clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O texto de Mateus diz que Jesus disse o que para ela? Quem lembra? Nada. Jesus não disse nada para aquela mulher. Já pensou? O que é uma mãe desesperada, procurando a ajuda do Cristo, contando do seu problema, um problema terrível, e o que ela ouve naquele momento é nada. Você pode dizer assim, mas pastor, mas Jesus não era obrigado a dizer alguma coisa àquela mulher? Ele seria obrigado na minha e na tua perspectiva. Jesus não é obrigado a dizer nada a ninguém. Jesus é Deus. Jesus age na hora que Ele quiser, como Ele quiser e com quem Ele quiser. Nós não podemos exigir nada de Jesus. Nós não podemos determinar nada. Irmãos, entendam isso que eu estou colocando. Jesus é o Senhor. Eu sou um pecador. Pecador não pode exigir nada do seu Senhor. Ou pode? Não. Pensou um pecador exigindo de Cristo, faça isso, faça aquilo outro. Não pode, irmãos. O texto diz que aquela mãe desesperada. Nós temos uma falsa ideia também no nosso meio, irmãos, de nós queremos respostas rápidas. Olha Deus, olha Deus, orei ontem, cadê? O que foi, irmão? Que o senhor está desanimado? Estou triste, pastor, estou triste. Por que o irmão está triste? Não, pastor, que já faz uma semana que eu estou pedindo uma coisa e Deus não deu ainda. Ô irmão, e qual é o texto bíblico que diz que Deus é obrigado a nos dar respostas rápidas? A maioria das vezes a resposta é rápida mesmo, é não. Senhor, eu quero tal coisa, Deus diz simplesmente não. Mas há uma falsa ideia aí no evangelicalismo brasileiro de que Deus é um servo nosso, que dependendo das nossas orações, dependendo da nossa fé, dependendo da nossa postura, Ele vai nos responder rapidamente. O texto que nós estamos lendo prova que não. Essa mulher desesperada procura Jesus e Jesus simplesmente não diz nada. O interessante é que no início do texto lá de Marcos, diz que Jesus fez o quê? Antes da mulher encontrar ele. Ele fez o quê? Quem lembra? Se escondeu. Não é estranho, né? Mas Jesus também, irmãos, tinha o direito de querer se retirar um pouco, querer descansar um pouco, querer orar ao Pai, enfim. Ele tinha esse direito. E aquela mulher o acha e o procura. Percebamos que não há nenhum imediatismo no agir de Cristo sobre a vida dela. Isto é uma lição muito importante para mim e para você. Olha para mim. Olha para mim. Nós não podemos, querida igreja, exigir rapidez de Deus em nada. Nada. O que nós temos aqui, ter o quê? Paciência. Paciência. Fé. De esperarmos a hora de quem? De Deus. Esperarmos a hora de Deus. Eu não posso, aos visitantes que estão aqui nessa noite, eu não posso mentir para vocês. Não posso. Ah, você que chegou aqui, você vai sair daqui desta noite diferente. Eu não posso prometer. Não posso. Eu não sou Cristo para prometer isso para vocês. O que eu posso dizer a vocês, orientar, busque o Cristo. Só que eu não sei se ele vai responder amanhã,
Se ele vai responder terça, se ele vai responder quarta, se é semana que vem, se é daqui a um mês. Nem sei se ele vai responder. Mas o que eu posso dizer é: busque o Cristo. Procure o Cristo. Coloque a sua fé no Cristo. Foi o que essa mulher fez. Foi o que essa mulher fez. Interessante aqui também, nós percebemos que no texto de Mateus, além de Cristo não ter dito nada para ela, o texto de Mateus acrescenta ao texto de Marcos a informação que os discípulos intercederam por ela, que os discípulos ficaram condoídos com a situação dela, que os discípulos intercederam junto ao Cristo, dizendo: Senhor, essa mulher está sofrendo, ajuda ela, Pai. Não? Não. Mas não é isso que se espera de cristãos? É sim. Não é isso que se espera de gente que anda com Cristo? Não é isso que se espera? Olhe para mim. O mundo, meu amigo, o mundo é cruel, viu? Esqueça essa utopia de que as pessoas estão preocupadas com você, de que os seus amigos estão sofrendo junto com você, de que tem pessoas fora da tua família que estão perdendo o sono com o teu sofrimento. Esqueça isso. A começar de mim, nós somos egoístas por natureza. Nós estamos preocupados com os nossos problemas. Os nossos problemas são urgentes. O problema dos outros, eles podem esperar um pouco. No texto que nós estamos lendo, essa correlação de Mateus com Marcos, os discípulos fizeram o que, gente? Pediram para Jesus fazer o que com aquela mulher? Senhor, ela vem gritando. Mande ela. Já pensou o que é isso? Não venha para essa igreja aqui achando que você vai encontrar o céu, não, viu? Isso é mentira dos pregadores. Vem aqui. Aqui nós somos uma família. Família unida. Sem qualquer falsidade. Aonde é que você vai ter uma família unida sem qualquer falsidade? Um ajuntamento de pecadores. Onde é que tem isso? Não existe isso, gente. Isso é mentira dos crentes para enganar as pessoas. Você vai vir para essa igreja aqui e você vai dizer: esse pastor é doido. Você vai vir para essa igreja aqui e você vai encontrar pessoas que não vão estar nem aí com você. Pessoas que não vão se preocupar com seus problemas, porque vão estar preocupadas com os problemas delas. Mas o que eu quero dizer, você não deve vir para essa igreja aqui por causa das pessoas. Você tem que vir para essa igreja por conta de quem? De Cristo. Você tem que estar nessa igreja por causa de Cristo. Porque se você estiver nessa igreja por causa de Cristo, você não vai sair dela por causa de ninguém. Por que as pessoas abandonam as igrejas? Por que são decepcionadas com a igreja? Nunca mais eu quero saber de igreja. Porque entraram nas igrejas pelos motivos errados. Entraram nas igrejas enganadas, achando que deveriam servir a pessoas. Obviamente isso tem a ver com o que é pregado e com o comportamento das pessoas também. Se eu prometo às pessoas: venha para aqui, que aqui é tudo, todo mundo é legal, todo mundo vai se preocupar com a pessoa. É bom ouvir isso, só que isso não é verdade. Vejam esses homens que andaram com Cristo, viram os milagres do Cristo, eles sabiam, inclusive, esses discípulos aqui, eles sabiam que Jesus podia curar aquela mulher, sim ou não? Sim. A filha dela, sabiam. Mas talvez eles estavam preocupados já com a hora, estavam preocupados em abençoar outras pessoas, não sei. E aqui fica claramente um comportamento preconceituoso. Mulher, estrangeira, pobre. Outra coisa, para um judeu não havia maior sinal de maldição, além de não ser judeu, uma pessoa está endemoniada. Quando os judeus olharam para aquela mulher, quando os discípulos de Cristo olharam para aquela mulher e viram que ela era estrangeira, pobre e que tinha uma filha endemoniada, sabe qual é a ideia aqui, irmãos? Eles não queriam contato com ela. Eles não queriam contato com ela. Esta é a ideia. Aí você diz que é absurdo. As igrejas evangélicas estão abarrotadas de gente assim. Tem igrejas ricas por aí que quando chega um pobre,
Não são nem percebidos. O cara entra, sai e ninguém vai lá nem sequer falar com ele, porque é pobre. Agora chega um rico dentro da igreja evangélica. O pastor já sai logo para... Opa, querido. Então, esses discípulos aqui, eles acabam externando o seu preconceito. Essa atitude deles nada mais é do que testemunhar o que está dentro dos seus corações. E o coração do homem é mau, meu querido. Por isso que eu digo, não vem aqui para essa igreja enganado não, achando que aqui é todo mundo gente boa. Olha o dedo, ó. Ó, venha não. Não venha não. Não tem nenhum. E triste aquele que acha que é. Não tem nenhum. Todos nós somos pecadores, egoístas, que nos preocupamos com os nossos problemas. Não tem nenhum, ninguém pode bater no peito, eu não tenho. O que é que se espera desses homens? Senhor, ajuda essa mulher, tem misericórdia dela? Não, manda ela embora, manda ela embora. Interessante, meus irmãos, né? É que esta mulher, depois de receber essa palavra, não precisa abrir, eu só vou mostrar aqui a vocês. Ela diz no verso 22 de Mateus: e eis que a mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamando, dizendo, disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. O texto diz: mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de vós. E ainda Jesus completa. E eu quero explicar isso aqui. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas do quê? Não é estranho, né, Cristo dizer isso, né? Como se ele estivesse confirmando, né, a atitude dos discípulos, mas não é isso. Mas não é isso. Obviamente, né, na própria cronologia, no desenvolvimento da história da salvação, cronologia determinada pelo próprio Deus, a salvação passa, a proclamação do Evangelho passa pelos judeus. Isso não quer dizer que Deus tinha um plano para os judeus não quiseram, então Deus, vou fazer a igreja, não é isso, certo? Mas o povo-alvo era o judeu, mas havia já um projeto universal, um projeto de atingir o mundo, certo? Mas o próprio Evangelho de João diz isso: veio para os seus, mas os seus, certo? Então a ideia aqui, Jesus está dizendo que a prioridade da sua pregação, a sua pregação seria iniciada pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? Não quer dizer que Cristo ame somente aos judeus, não é essa a ideia do texto, tá bom? Mas veja, olha para mim. A mulher clama, Jesus não disse nada. Depois o povo manda fazer o que com ela? E Jesus diz: olha, você não é minha prioridade. Sinceramente, seja sincero. Você ia para onde agora, depois de uma atitude dessa? Você ia para onde? É isso que os crentes fazem. Primeiro desgosto, primeira coisa que não acontece do jeito que eles querem, eles, as igrejas evangélicas estão cheias de gente assim. Estão lá enquanto estão recebendo alguma coisa. A partir do momento que algo que se desejou, algo que se sonhou, algo que se planejou não deu certo, agora eu não quero mais não. Tá. Veja o que essa mulher vai fazer depois disso. Verso 25. Então chegou ela e começou a reclamar, a palejar. Foi isso? Não. Fez o quê? Adorou. Aquela mulher adorou. Meu Deus do céu. Que diferença dos evangélicos brasileiros, hein? Que diferença, hein? Que diferença. Mesmo não sendo bem recebida, mesmo sendo tratada com extremo desprezo, mesmo não sendo a prioridade, mesmo tendo recebido uma palavra contrária ao que ela havia pedido, Joselma, ela faz o quê? Ela adora. Ela adora.
Nós somos de uma geração de evangélicos que quando não temos alguma coisa que queremos, aí a gente fica triste. Basta ganhar uma rifa de bingo. Aí bota no carro, Deus é fiel. Como se Deus não fosse fiel se não realizasse os meus desejos mundanos. E Deus é fiel, meus irmãos, aos decretos dele. Deus não é fiel aos meus desejos, às minhas ambições, não. Deus não tem nenhuma fidelidade com os meus desejos, não. Nenhuma. Essa mulher faz o que, irmãos? Ela adora. Segunda lição dessa noite, meu querido. Muitas vezes, ou sempre, Deus estará observando o nosso comportamento. Né? Muitas vezes as provas são um teste de fé. Um teste de fé colocado pelo próprio Deus. Como é que esse meu filho vai se comportar? Como é que essa minha filha vai se comportar? Com as dificuldades. Com as dificuldades. Jó chegava para ele, Jó, acabou-se tudo. Morreu-se. Acabou-se, morreu os animais, tua família, está doente, acabou tudo. Aí Jó diz, o Senhor Deus, o Senhor tomou. Louvado seja o Senhor. Os crentes de hoje não fazem isso. Os crentes não fazem isso. O crente vai lá e bota no Facebook. Passei no vestibular. Aí, centenas de comentários embaixo. Deus é fiel. Eu queria entender essas coisas. Eu queria entender essas coisas. Deus é fiel o quê, meu irmão? Que ele é um processo seletivo. Que aqueles que estudarem serão aprovados. Quer dizer que ali é um exercício de fé, é? Que Deus vai abençoar um crente que não estudou. E porque tem um ateu que estudou mais, mas Deus vai na hora, vai cravar a mão do ateu, mas vai abençoar a mão do crente responsável, que não estudou. Não. Deus é fiel em qualquer situação, meus queridos. Viu o texto de Romanos que nós lemos hoje? Nem a morte, nem a vida. Faz parte da nossa caminhada. Certo? Prossigamos. Estou indo para o final. Então o texto diz que essa mulher, e chegando ela, o adorou, dizendo, Senhor, faz o quê? Socorre-me. Né? Socorre-me. No outro texto, quando Jesus, em Marcos, Jesus diz assim, verso 27. Mas Jesus lhe disse, deixa-me primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos e lançá-lo a quem? Está escrito aí ou não, queridos? Aí você pode dizer, mas pastor, Jesus ainda... Isso aqui é um adágio, né, usado na teologia judaica para falar do privilégio da nação israelita diante de Deus. E claramente, não percebeu, a revelação do plano de salvação vem através de judeus. Isso é verdade. Os judeus foi o povo escolhido, é o povo escolhido de Deus para trazer a revelação de Deus para nós. Sobre tudo. Então esse adágio aqui, irmãos, é um adágio usado na teologia judaica para falar da prioridade da revelação através do povo de Israel. Tá certo? Então, por isso que eles diziam, porque naquela cultura, né, não se pega... Você vai comprar um pão e vai dar primeiro a quem? Ao cachorro. Primeiro você vai dar a quem? Os filhos, né? A ideia é essa, a prioridade, certo? Mas também não tem nenhum problema, né? Eu mesmo, eu consigo um pãozinho, Bob, e ele fica todo alegre. Toma, Bob! Ele, certo? Mas a ideia aqui é de prioridade. Mas veja, além de não ter sido bem recebida, além de não ter ouvido nada do Cristo, agora Jesus diz a ela, para fechar, a minha prioridade não é você. Ela poderia ter dito agora chega, agora eu vou embora. Vamos ver o que essa mulher fez? Quando Jesus disse isso a ela, ela porém respondeu o quê? Sim,
Chamou Jesus de quê? Senhor. Olha que coisa bonita, né, gente? No primeiro texto, no primeiro verso, ela fez o que? Adorou. Agora ela chama Cristo de quê? Senhor. Os crentes de hoje são todos fofos. Né? Qualquer coisinha que não acontece de acordo com o que eles querem, já vale a pena seguir esse Jesus aí, não. Ela mesmo não tendo recebido nenhuma palavra, Milton, diz: sim, Senhor. Vê que ela não reclama dos discípulos que a trataram mal. Ela não reclama de não ser a prioridade. Ela não reclama de não ser a prioridade. Veja o que essa mulher vai dizer. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo das mesas as migalhas de quem? Essa mulher aqui foi extremamente sábia, queridos. Extremamente sábia. Basta uma migalha bem pequenininha do poder de Deus sobre as nossas vidas para transformar a nossa vida completamente. É isso que ela está querendo dizer. Senhor, eu não estou nem aí se eles não me reconheceram. Senhor, eu não estou nem aí, Pai, se eu não sou a prioridade. Senhor, eu não estou nem aí se eu vou ser reconhecido ou não. O que eu quero é ser abençoada por Ti. Eu quero que o Senhor abençoe a minha filha. Essa mulher anônima, mas com muita sabedoria. Esta é a grande lição dessa noite, meu amigo, minha amiga, meus irmãos. Você não tem que buscar ser o privilegiado da igreja, você tem que buscar ser o mais famoso da igreja. Você tem que estar na igreja. O primeiro a ser servido não tem que ser você. O primeiro a ser servido não tem que ser eu. Não deve haver esse sentimento na comunidade cristã. Ninguém aqui deve querer ser o primeiro. Ninguém aqui deve querer ser o mais famoso. Não. Nós temos que imitar essa mulher. Senhor, eu não estou nem aí se os outros vão me reconhecer. Eu não estou nem aí se você vai ser o primeiro ou você é o último. O que eu quero é somente, Senhor, que Tu me abençoe. Ela diz: Senhor, está certo, está certo. É certo dar primeiro para os filhos. Mas, Pai, não tem aqueles que comem os cachorrinhos não comem, Jesus? As migalhinhas que caem, pronto, essa migalhinha para mim já está bom. Oh, se os crentes aprendessem isso. Senhor, apenas uma migalhinha da Tua graça. Todos os dias, para mim, é mais do que suficiente. Veja o que o texto vai dizer agora. Ela, porém, respondeu e disse, verso 28, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo das mesas as migalhas dos filhos. Aí Jesus vai dizer algo extremamente importante. Então disse ele, por essa o quê? Por essa palavra. Lá em Mateus ele diz o seguinte: então Jesus lhe disse, ó mulher, grande é o quê? Ou seja, Jesus disse que a fé dela era grande por causa de uma atitude sábia. Ela não exigiu, ela não determinou, ela não participou de nenhuma corrente, ela não fez nada. Ela apenas perseverou, apenas se comportou da maneira correta. Aprendam isso, meus irmãos, nessa noite. Aprendam isso. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu. Ou seja, ela passou por todo aquele processo de perseverança para que Jesus então atendesse o seu desejo. As pessoas hoje em dia querem o contrário. Querem que primeiro Deus atenda aos seus desejos, para depois então dizer se vale a pena seguir a Jesus ou não. O texto encerra dizendo, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. No verso 30 de Marcos diz o seguinte, e indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha ido o quê? Embora. Uma mulher sem nome, anônima, mas com muita sabedoria. Que esta mulher, meus irmãos, nos ensine
Algo muito importante na caminhada cristã. Muito importante. Foco no Cristo. Olhe para o Cristo. Não fique preocupado com coisas secundárias. Se vai ter sempre alguém sorrindo para você. Se eu vou estar sempre perto de você. Se eu vou ligar para você no seu aniversário ou não. Se essas coisas que são importantes, nós temos que fazer quando possível, mas que não devem ser motivos suficientes para você abandonar o seu Cristo, porque Cristo é o que você tem de mais importante na sua vida. Ela perseverou, e porque perseverou foi o que, meus irmãos? Ô pastor, estou encerrando. Como é que o senhor explica, pastor, toda essa perseverança dessa mulher, toda essa sabedoria dessa mulher? Como é que o senhor explica, pastor? Como é que o senhor explica? Eu explico. O Espírito Santo do Senhor colocou essa sabedoria naquela mulher. Foi o Espírito Santo que colocou nela o desejo de perseverar. Foi o Espírito Santo que fez com que ela só olhasse para quem? Para Cristo. O Espírito Santo faz isso com aqueles que são dele. Por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que deixaram de vir, aqueles que sumiram, aqueles que não querem mais, porque nunca foram. Nunca foram. Porque aqueles que são de Cristo, Cristo, ó, os guarda. Nós não cantamos isso hoje, né? Nós cantamos isso. Ao que confia na sua graça, diz ele nunca, com preciosa, rica promessa de Jesus Cristo, bendito Rei. Ao que confia na sua graça, diz ele nunca te deixarei. O Espírito Santo levou aquela mulher, deu sabedoria a ela, deu foco a ela. Que Ele faça isso conosco também. Amém, queridos? Deus abençoe os meus queridos irmãos.